Imagine isto. Em um dia qualquer, você acorda, senta-se na beira da cama e, antes de se levantar, sente aquela rigidez incômoda nos joelhos. Você tira alguns segundos, mexe um pouco as pernas, e quando finalmente se levanta, uma leve dor percorre as costas. Nada grave, apenas um incômodo passageiro, você pensa. Mas os dias passam, depois as semanas. E o que antes era apenas uma pequena rigidez pela manhã, agora se transforma em uma dor que aparece depois de caminhar muito, de ficar sentado por tempo demais, de subir escadas. E assim, quase sem perceber, seu corpo começa a impor limites, pequenos no início, até insignificantes, até que um dia você deixe de fazer algo que antes fazia sem pensar. Talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você já tenha deixado de se abaixar para pegar algo no chão porque agora tem dificuldade para se levantar. Ou evita subir escada, se prefere o elevador. Ou, talvez, agora se apoia nos móveis ao caminhar longas distâncias, só por precaução. E então, surge a grande pergunta: é a idade? Ou há algo mais que não estamos vendo? Porque aqui está a verdade que poucos mencionam. O envelhecimento não é o problema. O verdadeiro problema são os inimigos invisíveis que estão desgastando silenciosamente seus ossos e articulações a cada dia, sem que você perceba. Sim, há 4 assassinos ocultos que estão roubando sua força, mobilidade e qualidade de vida. E o pior de tudo é que muitos não os descobrem até que o dano já esteja feito, até que a dor já faz parte da sua rotina. Mas não precisa ser assim, porque há uma enorme diferença entre envelhecer e se deteriorar. E hoje, você vai conhecer quais são esses inimigos ocultos que estão afetando seu corpo, o mais importante, como eliminá-los antes que seja tarde demais. O primeiro deles é o mais perigoso, porque se disfarça de descanso, de conforto, até de prudência. É o sedentarismo. E se não combatemos a tempo, suas articulações pagarão o preço. Pense nisso por um momento. Quantas horas você passa sentado por dia? Talvez, depois de acordar, você se sente para tomar café, depois fica um tempo assistindo televisão. Se sai, talvez use o carro ou transporte público. Se está em casa, talvez passe tempo no computador, no celular, à mesa de jantar. E assim, sem perceber, o dia se esvai em uma rotina onde se mover se torna cada vez menos necessário. E claro, no final do dia você sente cansaço. Mas, cansaço de quê? Se você não se moveu muito, essa é a armadilha do sedentarismo. Ele rouba sua mobilidade pouco a pouco, de forma tão silenciosa que só percebemos quando já perdemos muita força. Vou te contar algo. Marta, de 67 anos, costumava gostar de sair para caminhar com o marido. Não eram caminhadas longas, apenas uma volta no parque depois do jantar. Mas, com o tempo, ela começou a sentir que suas pernas cansavam mais rápido, que seus joelhos doíam depois de caminhar demais. Então, um dia, ela decidiu parar. É normal, ela pensou. Já não tenho a mesma energia de antes. O problema é que seu corpo, em vez de se adaptar à falta de movimento, enfraqueceu ainda mais. Ela deixou de caminhar longas distâncias, depois evitou as escadas. E, sem perceber, sua vida foi se resumindo ao que era mais confortável, ao que exigia menos do seu corpo. Porque é isso que o sedentarismo faz. Ele não só afeta suas articulações, mas também tira sua independência. Faz com que seu corpo se acostume a se mover menos, e quando tenta se mover, parece mais difícil. E aqui está o mais importante. O sedentarismo não só causa perda de força, mas também deteriora seus ossos. Por quê? Quando você para de se mover, seus músculos perdem a capacidade de sustentar corretamente suas articulações. Seus joelhos suportam mais peso do que deveriam, suas costas sofrem, seus quadris ficam rígidos. E tudo isso aumenta a dor e o risco de lesões. Mas há uma boa notícia. Assim como o corpo se acostuma a se mover menos, ele também pode se acostumar a se mover mais. Não importa quanto tempo tenha passado sem atividade física, sempre é possível recuperar a mobilidade. E não, você não precisa fazer exercícios complicados ou ir à academia. Só precisa começar com pequenas mudanças. Porque o sedentarismo não se combate com grandes esforços, mas com pequenos movimentos constantes. E o primeiro passo é entender o que seu corpo realmente precisa para recuperar a força que foi perdendo. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Porque há algo mais que pode estar enfraquecendo suas articulações sem que você perceba: a alimentação. E se você não está dando ao seu corpo o que ele precisa, o problema só vai piorar. Seu corpo é uma máquina perfeita. Cada osso, cada articulação, cada músculo, tudo funciona em sincronia para mantê-lo em movimento. Mas, como qualquer máquina, ele precisa do combustível correto.
Imagine que você tem um carro novo. Ele funciona perfeitamente, arranca sem problemas, não faz barulhos estranhos. Mas, com o tempo, se você começar a abastecê-lo com combustível de má qualidade, com óleos baratos, com líquidos contaminados, o que você acha que vai acontecer? No início, talvez você não note diferença. O carro ainda arranca, ainda se move, mas, aos poucos, o motor começa a falhar, as peças se desgastam mais rápido, surgem barulhos onde antes não havia. Seu corpo funciona da mesma forma. O que você come todos os dias determina o quão fortes ou fracos seus ossos e articulações estarão no futuro. Porque aqui está a verdade. Seus ossos não só se desgastam com o tempo, mas também se enfraquecem se não recebem os nutrientes corretos. E muitas vezes, sem perceber, estamos comendo coisas que aceleram esse desgaste. Quantos refrigerantes você tomou esta semana? Quantos pães, biscoitos, farinhas refinadas você comeu? Quantas vezes adicionou açúcar extra ao seu café ou chá? O problema não é só o que nos falta, mas o que consumimos em excesso. O açúcar, as farinhas processadas e os alimentos ultraprocessados não só aumentam o peso, mas também inflamam o corpo, enfraquecem os ossos e aceleram o desgaste das articulações. Agora, se sua alimentação não está lhe dando o cálcio, a vitamina D e as proteínas que você precisa, seu corpo começará a buscar esses nutrientes de onde puder. E sabe de onde eles obtêm? Dos próprios ossos. Sim, se você não receber cálcio suficiente, seu corpo o extrai das suas reservas ósseas. E quando isso acontece constantemente, os ossos se tornam mais frágeis, mais propensos a fraturas, mais vulneráveis à dor. Mas aqui está o lado bom. Não importa quanto tempo tenha passado sem dar ao seu corpo o que ele precisa, sempre há uma forma de recuperá-lo. Não se trata de fazer dietas extremas, ou de mudar tudo de uma hora para outra. Trata-se de começar com pequenos ajustes, incorporando os alimentos corretos e eliminando aquilo que está prejudicando sua saúde silenciosamente. Porque alimentar bem seu corpo não só fará seus ossos mais fortes, como também fará suas articulações funcionarem melhor, aumentará sua energia e melhorará sua mobilidade. Mas há algo mais. Mesmo que você esteja comendo os alimentos certos, seu corpo precisa de outra coisa fundamental para que suas articulações funcionem sem dor: água. E é aqui que entra o terceiro inimigo silencioso. Porque o que muitas pessoas não sabem é que a desidratação é uma das principais causas de rigidez e dor articular. Pode passar semanas sem comida, mas apenas alguns dias sem água. O corpo humano simplesmente não funciona sem ela. Agora, imagine um rio cristalino, com a água fluindo livremente, sem obstáculos. Esse rio representa suas articulações quando estão bem hidratadas. O líquido sinovial, que é o lubrificante natural de suas articulações, permite que os ossos deslizem suavemente, sem atrito ou dor. Mas o que acontece quando esse rio começa a secar? A água deixa de fluir, a terra se racha, as pedras ficam expostas. Tudo se torna mais áspero, mais rígido, mais propenso a quebrar. O mesmo acontece dentro do seu corpo quando você não bebe água suficiente. Suas articulações perdem lubrificação, as cartilagens se desgastam mais rapidamente e a dor aparece com mais frequência. Talvez você já tenha sentido isso. Rigidez ao acordar, incômodo ao mexer os dedos, uma sensação de peso nos joelhos ou tornozelos. Muitas pessoas acreditam que isso é normal com a idade, mas na verdade é um sinal de que seu corpo está pedindo hidratação. E o problema é que a maioria das pessoas não bebe água suficiente e nem percebe isso. Porque o corpo não perde água apenas quando você transpira ou se exercita. Também perde quando você respira, quando fala, até quando dorme. Pense na última vez que você sentiu a boca seca ou os lábios achados. Essa é a última alerta do seu corpo, não a primeira. Quando a sede aparece, já perdemos uma quantidade significativa de água. E o pior é que muitas pessoas acreditam que estão hidratadas porque tomam café, refrigerantes ou sucos industrializados. Mas essas bebidas, em vez de hidratar, desidratam ainda mais. Então, quanta água seu corpo precisa realmente? Não há um número exato para todos, mas uma boa regra geral é beber pelo menos de 6 a 8 copos de água por dia. E não precisa ser tudo de uma vez. O importante é manter um fluxo constante de hidratação ao longo do dia. Se você tem dificuldade em se lembrar de tomar água, tente o seguinte: comece o dia com um copo de água antes do café. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e tome pequenos goles a cada hora. Consuma alimentos ricos em água, como pepino, melancia ou laranjas. Hidratar-se bem não só protegerá suas articulações, como também lhe dará mais energia, melhorará sua digestão e até reduzirá dores de cabeça. Mas há mais um problema.
Não basta dar ao seu corpo a água de que ele precisa, ele também precisa da estrutura correta para se manter forte e alinhado. Porque há algo que muitas pessoas ignoram, mas que impacta diretamente na saúde de seus ossos e articulações: a postura. E se você a mantém correta, não importa quanta água beba ou quão bem se alimente, o dano continuará se acumulando. Pense nisso, seu corpo é como um edifício bem construído. Cada osso, cada articulação, cada músculo é projetado para mantê-lo de pé, em equilíbrio, suportando seu peso da maneira correta. Mas o que acontece quando a estrutura começa a se inclinar aos poucos? Quando as bases já não estão alinhadas? Com o tempo, a pressão se acumula em locais onde não deveria e, eventualmente, algo se quebra. Isso é exatamente o que acontece quando você mantém uma má postura. E aqui está o problema. Muitas vezes nem percebemos. Quantas vezes você se encontrou curvado sem perceber? Quantas horas você passou sentado com as costas caídas, os ombros para frente, o pescoço inclinado para frente enquanto usa o celular? Porque não é apenas a idade que gera dores na coluna, nos joelhos ou nos quadris. É a forma como usamos nosso corpo todos os dias. Vou te contar uma história. Carlos, de 70 anos, sempre foi uma pessoa ativa, mas, nos últimos anos, começou a sentir uma dor constante na parte baixa das costas. Primeiro aparecia depois de ficar muito tempo sentado, depois ao caminhar longas distâncias, até que um dia, simplesmente, ele acordou com aquela dor sem ter feito nada diferente. Ele tentou de tudo: remédios, massagens, até deixou de fazer algumas atividades, mas a dor nunca sumiu completamente. Até que alguém lhe fez uma pergunta simples: como você se senta durante o dia? Carlos nunca havia pensado nisso. Ele percebeu que, ao se sentar, sempre inclinava o corpo para frente, depositando todo o peso na parte baixa das costas. Quando caminhava, seus ombros iam para frente e sua cabeça se inclinava sem que ele percebesse. Sua postura estava exercendo pressão constante em suas articulações, desgastando-as aos poucos. Porque é assim que a má postura funciona. Não causa dor imediatamente, mas vai acumulando tensão até que o corpo não consiga mais suportar. E o pior é que esse problema não afeta apenas a coluna. Ele também pode fazer com que seus joelhos doam mais, que seus quadris se sintam rígidos, que até sua respiração fique mais curta porque seu peito está colapsado. Mas aqui está a boa notícia. Assim como o corpo aprende uma postura incorreta, ele também pode reaprender a postura correta. E não é necessário fazer mudanças drásticas. Com simples ajustes na forma como você se senta, na maneira como caminha, na posição em que dorme, pode reduzir significativamente a dor e evitar que suas articulações continuem a se desgastar. Porque aqui está a chave. Não se trata apenas de aliviar a dor, mas de evitar que ela retorne. Agora, você já conhece os 4 inimigos silenciosos que estão prejudicando suas articulações. Mas saber disso não é suficiente, porque a verdadeira solução está em se mover, em recuperar a mobilidade, em fortalecer o corpo, em devolver a capacidade de fazer o que sempre fez sem dor. E há um exercício em particular que pode ajudá-lo a conseguir isso. Um movimento simples, mas poderoso, que pode proteger suas articulações e torná-las mais fortes com apenas alguns minutos por dia. O corpo humano foi projetado para se mover. Desde que nascemos, nossos músculos, ossos e articulações trabalham juntos para nos manter em pé, para caminhar, para alcançar coisas, para girar, para viver sem limitações. Mas, quando deixamos de nos mover, tudo muda. Pense em uma porta que não se abre há anos. O metal começa a oxidar, as dobradiças se endurecem. Quando finalmente alguém tenta movê-la, ela rende e parece rígida. Isso mesmo acontece com suas articulações. Cada dia que passa sem movimento, os músculos enfraquecem, a cartilagem perde lubrificação e a rigidez aumenta. E a única maneira de evitar isso não é com medicamentos, nem com repouso, nem com massagens caras, é com movimento. Porque aqui está a chave. O movimento não danifica as articulações. O sedentarismo, sim. Agora, você pode pensar: mas se dói se eu me mover, como vou fazer exercício? A resposta é simples. Não se trata de fazer movimentos bruscos ou exercícios complicados. Trata-se de mover seu corpo da maneira correta. E há um exercício em particular que pode ajudá-lo a recuperar a mobilidade sem forçar suas articulações. Um movimento que fortalece as pernas, protege os joelhos e melhora o equilíbrio ao mesmo tempo. Chama-se sentadila assistida e é um dos exercícios mais eficazes para manter suas articulações saudáveis. Mas não se preocupe, não estamos falando daquelas sentadilas difíceis que os atletas fazem. Este é um movimento adaptado ao seu corpo, à sua idade, ao seu nível de mobilidade. Aqui está como fazê-lo corretamente.
Fique de pé em frente a uma cadeira resistente. Seus pés devem estar alinhados com a largura dos ombros, firmes no chão. 2. Lentamente, leve os quadris para trás, como se fosse se sentar. Não deixe o peso cair de uma vez. Controle o movimento. 3. Antes de tocar o assento, faça uma pausa e então levante-se. Contraia o abdômen e empurre com as pernas, sem forçar os joelhos. 4. Repita esse movimento 10 vezes. Se sentir que é demais, comece com 5 e aumente gradualmente. Se no início você tiver dificuldade, pode usar uma mesa ou um bastão para se apoiar. E se sentir dor, reduza a profundidade do movimento até que seu corpo se acostume. Porque o importante não é fazer muitas repetições, mas começar. Este exercício não só fortalecerá suas pernas, como também tornará seus joelhos mais estáveis, melhorará sua postura e aumentará sua mobilidade. Mover-se hoje significa independência amanhã. Cada pequeno esforço que você faz agora evitará dor e limitações no futuro. E agora que você já sabe como se mover corretamente, há uma última chave para que esse exercício funcione de verdade: a constância. Porque a verdadeira mudança não ocorre em um dia. Ocorre com o hábito, com a repetição, com a decisão de fazer algo todos os dias pela sua saúde. E para isso, há uma estratégia que pode ajudá-lo a não desistir. Por quê? Mais do que o exercício, a alimentação e a hidratação, a chave para uma vida sem dor está na mentalidade com que enfrentamos cada dia. Cada movimento que você faz hoje é o resultado das decisões que tomou nos últimos meses, nos últimos anos. Se suas articulações doem, se seu corpo parece rígido, não é algo que aconteceu de um dia para o outro. É o resultado do que você tem feito ou deixado de fazer durante todo esse tempo. E aqui está o mais importante. Se seu corpo pode enfraquecer com o tempo, ele também pode se fortalecer. Porque a dor não é uma sentença. A idade não é um obstáculo. O que realmente define a saúde de suas articulações é o que você faz a partir de hoje. Você já conhece os 4 inimigos silenciosos que enfraquecem seus ossos. E tem o sedentarismo, que rouba sua força. E tem a má alimentação, que descalcifica seus ossos. E tem a desidratação, que resseca suas articulações. E tem a má postura, que desgasta seu corpo. Mas agora você também sabe como combatê-los. E não com soluções complicadas, mas com pequenos ajustes que, repetidos diariamente, podem fazer uma grande diferença. Porque a chave de tudo isso não é fazer uma mudança por uma semana e depois esquecê-la. A chave é a constância. Vou te contar uma história. Maria, de 72 anos, há muito tempo acreditava que a dor nos joelhos era normal, que fazia parte da idade, que não havia nada a se fazer. Mas um dia ela decidiu tentar algo diferente. Começou com caminhadas curtas dentro de casa, depois adicionou exercícios suaves. Mudou alguns alimentos na dieta, começou a beber mais água e, pouco a pouco, sua dor começou a diminuir. Não foi magia. Não foi um tratamento caro. Foi constância. E essa é a mensagem mais importante que quero que você lembre. Seu corpo é incrivelmente adaptável. Ele pode recuperar força, mobilidade, energia, mas precisa de você. Não espere que a dor piore. Não espere se sentir limitado. Comece hoje, mesmo que seja com algo pequeno. Porque o que você fizer hoje definirá como se moverá amanhã. E o que fizer amanhã definirá a sua qualidade de vida nos próximos anos. Então, agora eu te pergunto, qual decisão você vai tomar? Clique no vídeo que estão recomendando agora.